Boa tarde a todos. Sou Rosária Caetano Pereira, enfermeira supervisora do Centro Hospitalar do Porto e diretora do Gabinete de Coordenação de Colheita e Transplantação. Em primeiro lugar, gostava de agradecer o convite que me foi endereçado pelo enfermeiro José António Pinho para participar neste simpósio de enfermagem. Gostava ainda de aproveitar esta oportunidade para dar os parabéns a todos os profissionais dos cuidados intensivos que estarão maioritariamente neste simpósio e felicitá-los pela forma de como se portaram durante a nossa pandemia Covid-19. O meu painel chama-se Os Reais Impactos que a pandemia trouxe à atividade de transplantação, e a pergunta que me foi colocada foi se a transplantação foi ou não penalizada. Eu podia e vou responder à pergunta: sim, foi penalizada. Todos os doentes que estavam em lista de espera para transplantação de órgãos, tecidos e células foram penalizados e muitos tiveram que adiar os seus transplantes e a oportunidade de ter uma vida melhor. Notícias como esta também respondem à nossa pergunta e todos os lemos na comunicação social. Ficamos a saber por isso que fomos penalizados também porque faleceram doentes que estavam à espera de transplante e foi ainda preciso perceber melhor esta doença e aparecer a vacina para que também os próprios doentes que já tinham sido transplantados não serem prejudicados também e não perderem o seu enxerto ou contraírem Covid-19. Tivemos 5 casos de doentes transplantados com Covid-19 que conseguimos, de uma forma geral, recuperar. Foi, para além do Instituto Português de Sangue e Transplantação, que é a entidade responsável por regular a atividade de colheita e transplantação em Portugal, sim também a Sociedade Portuguesa de Transplantação, em determinada altura da pandemia, da evolução da pandemia, fez sentir qual era a urgência que tínhamos em resolver alguns problemas relacionados não só com a vacinação, mas também com que doentes transplantar, porque de facto o impacto que a Covid-19 estava a ter na transplantação era real. Assim, o que aconteceu? E nos próximos slides eu vou usar números, são frios, mas é a melhor forma, de facto, num evento destes da pandemia, é a melhor forma de vos ilustrar aquilo que de facto aconteceu. Então aconteceu, e como eu costumo dizer, e toda a gente, com certeza, ou muitas das pessoas que me estão a ouvir, conhecem essa frase minha, é que para haver transplante tem que haver órgãos, para haver órgãos tem que haver colheitas, e para haver colheitas é preciso dadores. E, portanto, para começar a falar, e o que realmente aconteceu foi que a doação de órgãos sofreu alterações. Este gráfico mostra-nos a doação de órgãos ao longo do ano 2020. As barras verticais que estão a vermelho, a laranja e a verde são as diferentes alertas e estados de emergência e de calamidade que foram surgindo ao longo deste ano 2021 no decorrer da pandemia, e tivemos um decréscimo. Nós tínhamos começado o ano de 2020, de janeiro e fevereiro, até com alguma atividade crescente na doação e na colheita de órgãos, e de facto a partir do início da pandemia e do primeiro caso em Portugal houve uma queda acentuada, que foi depois da primeira vaga, foi recomeçando com as oscilações próprias de quem não conhece bem a história natural da doença Covid-19 e das diferentes adaptações que tivemos que fazer em termos hospitalares, quer porque houve um desvio de recursos para o doente, quer físicos, quer humanos, quer materiais para o tratamento do doente Covid. Por isso tivemos que nos ir adaptando ao longo destes meses da pandemia e que tentamos reorganizar para conseguirmos de facto dar resposta e transplantar e salvar vidas aos doentes que precisam de um órgão. Portanto, neste outro gráfico tem a ver, por exemplo, no gráfico anterior mostrávamos as diferentes curvas relativamente aos doentes. A curva azul
a verde ilustram os doentes que foram por paragem cardiorrespiratória, os doentes que foram por morte cerebral. Neste gráfico temos só os doentes de paragem cardiorrespiratória e esses cardiocirculatória, peço desculpa, os PCCs. E, portanto, nesses doentes, de facto, ficamos a zero. Os doentes em paragem cardiocirculatória é um programa recente em Portugal, mas que tem vindo a aumentar e tem vindo a ser responsável por um enorme número de órgãos que são passíveis de transplantação e que, de facto, durante a pandemia, como podem ver, ficou parado, ficou mesmo reduzido a zero. Portanto, no nosso caso foi apenas não controlada, portanto é paragem cardiocirculatória não controlada e sofreu a partir de março uma queda abrupta, chegando a ficar completamente parado. O dador vivo é falecido. Neste gráfico mostramos o dador falecido e as diferentes evoluções que a atividade sofreu, em grande parte inicialmente aos níveis de contingências epidemiológicas que foram existindo, com um pico máximo em outubro, superior aos períodos homólogos do ano anterior, voltando depois a descer durante a segunda vaga. Portanto, apesar do número de novos casos de infecção da segunda vaga ser bastante superior ao da primeira vaga, o impacto na atividade foi, sem dúvida, menor, uma vez, em parte, deve-se ao conhecimento que, entretanto, foi adquirido relativamente ao vírus e à doença, mas também pela reorganização e a readaptação e o encontrar estratégias que nos permitiram manter esta atividade sustentável. Relativamente ao dador vivo, agora sim, também teve uma fase durante a primeira vaga e por questões, sobretudo, de qualidade e segurança dos doentes, em que parou completamente e depois teve, de acordo com a melhoria dos números de doentes Covid, foi possível aumentá-lo um pouco, mas relativamente a outros anos e a outros períodos e a outros meses do ano de 2020, foi sem dúvida, teve uma queda muito grande. Assim, relativamente à doação, de facto, depois de termos iniciado o ano de 2020 com boas perspectivas de que íamos aumentar a capacidade de colher e transplantar, de facto, em março, tudo reduziu a referenciação de dadores pelas unidades de cuidados intensivos, reduziram, portanto, o número de dadores passíveis de serem aproveitados para colheita de órgãos e reduziu, obviamente, a transplantação de órgãos, tecidos e células. E nós temos sempre maior impacto dos programas de transplantação de órgãos, como o fígado, o rim, o pulmão e o coração, mas os transplantes de tecidos e células vão ver mais adiante que sofreram também muito e foram de uma forma muito mais radical reduzidas as hipóteses de transplantar esses doentes. Um aspecto que gostava de ressaltar que às vezes na adversidade alguma coisa melhorou, foi que, de facto, pelos dadores falecidos mostrarem um impacto maior nas décadas acima dos 50 anos, a média de idades e a mediana das idades baixou de 61 para 57 anos. E os outros parâmetros de medição da faixa da idade dos doentes mantiveram-se como nos outros anos, mas de facto tivemos um dador mais jovem. Relativamente à atividade dos órgãos, portanto, em termos de dadores e de colheitas diminuímos e, consequentemente, a oscilação que vem nesta curva é similar à oscilação, obviamente, dos dadores e dos órgãos. No entanto, relativamente aos órgãos, obviamente que colhemos menos órgãos, mas o que chegamos à conclusão é que, de facto, aproveitamos mais órgãos dos que colhemos. Há sempre uma diferença entre os órgãos que se colhem e os órgãos que se transplantam, a que nós chamamos habitualmente a taxa de utilização dos órgãos. E durante a pandemia, o número de órgãos que foi utilizado dos órgãos colhidos foi maior que em períodos homólogos. Isto também tem a ver com a maior e a mais profunda avaliação dos dadores para mantermos a segurança da doação e da colheita, e também
e também não é alheio a isso o facto de termos um dador mais jovem. Quanto mais jovens forem os dadores, de facto, mais órgãos conseguimos aproveitar. Passando agora para os tecidos, verificamos também nos tecidos uma atividade de colheita de tecidos diminuiu em 2020, teve uma redução de cerca, desde 2018 que vem a diminuir, com uma redução de cerca de 34%, e em 2020 com maior impacto, sem dúvida, nos doentes em assistolia. Na atividade da transplantação barra aplicação, assistimos em 2020 a uma queda do transplante de córnea, por exemplo, que é o transplante de tecido mais vulgarmente conhecido, de 27%. É a última coluna da direita, em que se mostra uma queda muito grande na transplantação de córnea. Com este gráfico, nós temos ainda que assumir que assistimos a uma queda acima dos 30% no número de dadores e no número de tecidos escolhidos, e uma redução de apenas 20% nos tecidos transplantados. Portanto, temos aqui bem explicitado, como podem ver, a queda de 20% no número de transplantes de córnea, que são os transplantes de tecidos que mais vulgarmente conhecidos. Mas há outros tecidos transplantados, como tecidos ósseos, tecidos de válvulas cardíacas, mas saliento neste slide é de facto o transplante de córnea com uma queda de 20%. As células e o mais vulgarmente conhecido transplante de tecido de células é o transplante de medula óssea, e não fugiu de facto à queda grande que foi sentida quer nos órgãos, quer nos tecidos. Portanto, o problema das células, do autotransplante de medula ou do transplante de medula heterólogo foram sem dúvida também afetados pela pandemia, com uma diminuição de cerca de 20% também. O que fizemos perante estes números que nos deixaram a todos preocupados fizemos legislação em circulares normativas desde a primeira hora para estabelecermos planos de contingência dentro que permitissem a sustentabilidade da atividade e a segurança da atividade de transplantação de órgãos, tecidos e células. Eles foram evoluindo de acordo com o conhecimento que fomos tendo da doença, da história natural da doença e do vírus e do comportamento do vírus, e depois, e agora mais tarde já com o aparecimento da vacina, que nos permite mais algum alargamento de critérios, quer para selecionar dadores, quer para selecionar receptores. Assim, durante todo este tempo, e resumindo um pouco o que as circulares foram dizendo, a mesma circular atualizada em diferentes momentos foram dizendo, mantivemos uma monitorização nacional, e ela foi também, como todos nós assistimos, mundial, do impacto do número de doentes e de casos e o seu impacto na atividade de colheita e transplantação. Fizemos discussões nacionais e internacionais para encontrarmos estratégias que fossem aceitas pelos diferentes países e fossem de consenso. Foi pedido aos hospitais e a cada unidade que fizesse o seu plano de contingência e recomendações ajustadas às condições epidemiológicas locais, porque nem todas as regiões, nem todos os locais do país andaram no mesmo ritmo durante a pandemia, e tivemos primeiro uma fase grande no norte, depois passou para o sul, e portanto fomos nos adaptando. E pronto, e fomos reduzindo e adaptando essas medidas, umas vezes reduzindo, outras vezes aumentando, de acordo com a evolução do conhecimento e de acordo com o número de casos em cada região. Um exemplo, por exemplo, que vos deixo aqui, foi o algoritmo que criamos para os doentes, para fazer o screening da utilização de doentes do SARS-CoV-2, e portanto, com este screening, neste fluxograma, nós mostramos que se os doentes tivessem estado infectados e não tivessem cumprido ainda os 14 dias pós-infecção e as 72 horas sem sintomas, eles eram automaticamente excluídos para doação. Se tivessem passado os 14 dias e as 72 horas sem sintomas, faziam o teste PCR. Se fosse inconclusivo ou positivo,
pois tínhamos que fazer uma avaliação mais pessoal, personalizada desse dador e eventualmente perceber o risco-benefício, e se pudermos esperar para tornarmos a repetir o teste. Se fosse negativa, avançaríamos para a colheita. Isto nos doentes que tivessem infecção. Nos doentes que não tinham infecção, se eles tivessem alguma clínica, também eram excluídos automaticamente, ou se tivessem alta suspeição de sintomas, por sintomas eram excluídos, se não faziam o teste e seriam de facto utilizados se ele fosse negativo. Medidas específicas nas primeiras e que nos apelavam a que nós nos fôssemos adaptando nas diferentes fases que estávamos da epidemia, pois enquanto estávamos em fase de contenção podíamos alargar um pouco mais os critérios, na fase de mitigação tivemos que, em que havia completamente transmissão comunitária, tivemos efetivamente que parar e fazer só transplantes urgentes e emergentes. Os transplantes eletivos ficaram parados de todos os órgãos. E eventualmente, e como disse há pouco, relativamente às zonas do país não estarem todas na mesma fase da pandemia, eventualmente, se fosse preciso, transferir doentes entre as unidades para que a transplante, tendo sempre como objetivo manter a qualidade e a segurança da transplantação. Outras medidas teve a ver com os hospitais da rede e as unidades definirem os seus planos de contingência, como eu já disse, os dadores que regressavam das áreas Covid fora de Portugal não constituíram um caso de infecção SARS-CoV-2 de acordo com a norma da DGS, foram suspensos durante 14 dias após a sua chegada, a realização de testes por PCR, no lavado bronquico, sempre para os dadores em morte cerebral, o consentimento de experimento informado, quer dos dadores vivos, quer quando foi necessário, ou quer dos receptores dos órgãos, sempre para que os doentes soubessem do risco que estavam a colher, e o reforço da comunicação, bem como da notificação aí do Sistema Nacional de Biovigilância, para que todas as situações fossem devidamente notificadas para que se pudesse, pudéssemos atuar em tempo útil no caso de alguma coisa menos boa para os nossos receptores. Este foi o lado que vos espelhei, o lado do que de facto os doentes e a transplantação foram penalizados. Houve um esforço imenso de todas as equipes de transplantação. Testemunhei que a articulação entre as diferentes unidades e os diferentes centros foi muito boa, até na uniformização dos pedidos urgentes, e houve uma reunião para que as pessoas de facto tivessem todos a mesma tipologia de critérios para pôr doentes em urgência, e mesmo em similitude de doentes em urgência do mesmo grupo ou do mesmo órgão, as unidades conseguiram se entender e decidir qual era o doente, face a um potencial dador ou um órgão disponível para transplante, decidir quem é que iria mais beneficiar com ele. Foi um esforço muito grande, foram meses de muito stress, de muita indefinição. Os doentes não podiam sequer vir ao hospital, muitas das consultas no seguimento dos doentes transplantados foram feitas pelo telefone, e portanto foi um reinventar, no fundo, não a técnica cirúrgica de transplante, mas foi o reinventar de toda a logística e de todo o controle e monitorização que estes doentes precisam para a sua vida. Há um outro lado em que a transplantação não foi penalizante e salvou vidas. O facto de existir transplantação permitiu que alguns doentes que sofreram a doença de Covid-19, e este foi um caso pioneiro descrito no Japão, na cidade de Kyoto, em que houve uma senhora que pôde ser salva por um transplante de dador vivo de pulmão. Portanto, termino deixando-vos com esta dualidade em que sim, houve doentes que foram penalizados porque ficaram mais tempo à espera de poder ver a sua melhoria de qualidade de vida ou a sua vida, mas houve também outros doentes que
por existir a transplantação e por existirem profissionais dedicados a esta área, foi possível salvar a vida desta doente através de um transplante de pulmão de dador vivo. Termino e fico disponível depois para qualquer pergunta que entendam importante quando a realização do nosso painel. Muito obrigada pela vossa atenção.